Nesse estudo iremos tratar a respeito do selo da promessa, que será assinalado nas testas dos servos escolhidos de Deus. Logo após esse fato, se dará início à grande tribulação, a qual todos os viventes passaram, desde servos até iníquos. Apocalipse 7. O povo de Deus, os 144.000 assinalados. Depois vi 4 anjos que estavam nos 4 cantos da terra, impedindo os 4 ventos de soprarem, de modo que a superfície das águas dos mares estava lisa e nenhuma folha se movia nas árvores. E vi surgir do oriente um anjo que trazia o selo do Deus vivo. E gritou para os 4 anjos que tinham recebido poder para fazer grandes danos na terra e no mar: esperem! Não façam ainda nenhum mal, nem à terra, nem ao mar, nem a nenhuma árvore. É preciso que antes tenhamos marcado na testa aqueles que são os servos de Deus. E disseram-me o número dos que foram assinalados dessa maneira, e foram 144.000 das 12 tribos do povo de Israel, 12.000 por cada uma das tribos: Judá, Ruben, Gade, Áser, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulão, José e Benjamim. A multidão de vestes brancas. Vi a seguir uma enorme multidão, impossível de contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, diante do trono e do Cordeiro, com roupas brancas e folhas de palmeira nas mãos. E diziam em alta voz: a salvação vem do nosso Deus, que está no trono, e do Cordeiro. E todos os anjos, nessa altura, se encontravam em volta do trono, em volta dos anciãos e dos 4 seres viventes. E inclinando-se até a terra adoraram a Deus. E diziam: que assim seja. Louvor e glória e sabedoria e graças e honra e poder e força pertencem ao nosso Deus por toda a eternidade. Amém. Nessa altura, um dos 24 anciãos perguntou-me: sabes quem são estes, com roupas brancas, e de onde vêm? Não, respondi. Peço-te que me digas, pois és tu quem deve sabê-lo. E ele disse-me: estes são os que vêm da grande tribulação e que lavaram as suas roupas e as tornaram brancas no sangue do Cordeiro. É por isso que aqui estão diante do trono de Deus, servindo noite e dia no seu templo. Aquele que está sentado no trono os acolherá. E nunca mais terão nem fome, nem sede, e nunca mais sofrerão os ardores do sol escaldante. Porque o Cordeiro que está diante do trono será o seu pastor e os conduzirá às fontes de água da vida. E Deus limpará as lágrimas dos seus olhos. O Cordeiro quebra o último selo. Quando o Cordeiro quebrou o 7º selo, fez-se silêncio no céu por um período aproximadamente de meia hora. E vi que aos 7 anjos que se mantêm continuamente diante de Deus foram dadas 7 trombetas. Então veio um outro anjo com um incensário de ouro e colocou-se junto do altar. E deram-lhe uma grande quantidade de incenso para que o misturasse com as orações do povo de Deus e o oferecesse sobre o altar de ouro diante do trono. E o fumo perfumado do incenso, misturado com as orações dos santos, subiu desde o altar, onde o anjo tinha derramado, até a presença de Deus. Então o anjo encheu o incensário com fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E ouviu-se o rebombar de trovões no meio de grandes clamores e de relâmpagos que faiscavam, tudo isso acompanhado de terremotos. Os anjos com trombetas. E os 7 anjos prepararam-se para tocar as suas trombetas. Quando o primeiro anjo tocou a sua trombeta, foram lançados sobre a terra fogo e chuva de pedra misturada com sangue. E ardeu 1/3 parte da terra, 1/3 das árvores e de toda a vegetação foi assim consumida pelo fogo. Chegou a vez do segundo anjo tocar e algo como uma enorme montanha em fogo foi lançado no mar, destruindo 1/3 parte de todos os navios que circulavam nas águas, 1/3 das águas do mar ficaram como que em sangue, 9 morrendo também 1/3 de tudo o que nelas havia com vida. Depois do terceiro anjo tocar, uma grande estrela, ardendo em chamas, caiu do céu sobre 1/3 dos rios e das fontes. Essa estrela foi chamada Amargura, porque fez com que 1/3 das águas da terra ficassem envenenadas, e muita gente morreu. Logo que o quarto anjo tocou, 1/3 parte do sol, da lua e das estrelas foi atingida e tudo escureceu, de tal forma que a luz do dia perdeu 1/3 da sua intensidade e a noite ficou mais escura. E olhei para cima e vi uma águia voando, sozinha, através do céu, dizendo em alta voz: ai, ai, ai! Desgraçados habitantes da terra! Coisas terríveis vão em breve acontecer, quando os outros 3 anjos tocarem as suas trombetas. Tocou então a sua trombeta o 5º anjo.
E viu uma estrela que caíra do céu sobre a terra e foi-lhe dada a chave do abismo insondável. E quando abriu, saiu dali fumo, como se fosse de uma imensa fornalha, a ponto de escurecer completamente o ar e o sol. E saíram gafanhotos, do meio daquele grande fumo, que desceram sobre a terra. E deram-lhes poder para ferroar como os escorpiões. Foi-lhes dito que poupassem a vegetação da terra, a erva, os arbustos, as árvores, e que atacassem somente as pessoas que não tinham nas suas testas a marca de Deus. Não deviam matá-las, mas sim torturá-las, durante 5 meses, com um sofrimento semelhante ao que provoca a picada do escorpião. Durante esse tempo os homens hão de querer morrer, procurando matar-se e não serão capazes de o fazer, a morte não lhes virá, fugirá deles. Esses gafanhotos pareciam cavalos aparelhados para a guerra. Traziam na cabeça algo como coroas de ouro e o seu focinho assemelhava-se ao rosto de homens. Tinham na cabeça cabelos compridos, como as mulheres, e viam-se-lhes dentes como o de leão. Traziam o peito protegido por uma couraça de ferro e quando batiam as asas faziam barulho como um batalhão de carros de combate avançando para a guerra. Tinham caudas armadas de um ferrão, tal como os escorpiões, e era com isso que podiam ferir as pessoas, durante 5 meses, como lhes tinha sido ordenado. O seu comandante é o anjo do abismo profundo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego é Apolion, que quer dizer destruidor. Assim terminou o primeiro Reai, mas ainda hão de vir mais 2. O 6º anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que falava a partir dos 4 chifres do altar de ouro diante de Deus. Dirigia-se ao 6º anjo que tinha a trombeta, dizendo: solta os 4 anjos que estão amarrados junto do grande rio Eufrates. Eles tinham sido mantidos prontos para aquele momento exato, precisamente para aquela hora, dia, mês e ano. Foram então soltos para que matassem 1/3 parte da humanidade. E dirigiam um exército de 200 milhões de militares, segundo o número que ouvi anunciar. Os cavalos desse exército eram montados por cavaleiros com couraças cor de fogo umas, e outras azuis e amarelas. As cabeças dos cavalos assemelhavam-se às de leões, e saía fogo, enxofre incandescente fumo das suas bocas. Assim mataram 1/3 parte de toda a humanidade. O poder que tinham para matar estava nas suas bocas e também nas caudas, porque estas eram semelhantes a cabeças de serpentes que podiam ferir mortalmente. E os seres humanos que não foram mortos por essas pragas, mesmo assim não se arrependeram das suas obras mais. Não quiseram abandonar o culto aos demônios, nem deixar os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Não quiseram arrepender-se dos seus assassínios, das suas bruxarias, dos seus atos de imoralidade sexual e dos seus roubos. O anjo e o pequeno livro. Vi a seguir outro anjo poderoso, descendo do céu, envolvido numa nuvem e com um arco em volta da cabeça. O seu rosto brilhava como o sol e as suas pernas eram como pilares de fogo. Segurava na mão um pequeno livro, aberto. Pôs o pé direito no mar e o esquerdo na terra. E deu um grande brado, foi como o rugido de um leão, ao que responderam 7 trovões por entre o barulho do seu próprio ribombar. Eu ia escrever o que os trovões disseram, quando uma voz no céu me falou: não escrevas isso. As suas palavras não devem ainda ser reveladas. Então o anjo que tinha aquele aspecto poderoso e estava de pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu. E jurou por aquele que vive para sempre, eternamente, e que criou o céu e tudo o que nele existe, assim como a terra e o mar, com tudo o que neles existe. Jurou que não haveria mais demora, mas que, quando o 7º anjo tocasse a sua trombeta, Deus daria cumprimento ao seu plano, cujo conteúdo fora mantido em segredo, de acordo com aquilo que anunciou aos profetas que estavam ao seu serviço. De novo a voz do céu me falou: vai e toma o livrinho da mão do anjo poderoso que está de pé sobre o mar e sobre a terra. Aproximei-me e pedi-lhe que me desse o pequeno livro. Sim, toma e come-o, disse-me. No princípio vai saber a mel, mas depois de o engolires há de fazer-te mal ao estômago. Tomei pois o livrinho da sua mão e comi-o e, tal como me dissera, na boca tinha um gosto doce como mel, mas amargou-me no estômago. Então disse-me: é necessário que continues ainda a profetizar e a anunciar a sua palavra a muitos povos e nações de muitas línguas, e até aos seus governantes.